Queridos, eu estava esses dias conversando com a pastora Isa sobre algo que infelizmente é uma realidade no meio dos cristãos, e isso gerou muita tristeza em nós. Isso que eu vou compartilhar com você, não pense que é algo raro de se ver, porque é muito comum, infelizmente, e é triste, nós não ganhamos nada com isso. Você vai ver, desde os tempos mais remotos, desde os tempos bíblicos, existiam povos, grupos de pessoas, que viviam, e cada um deles tinha ali a sua cultura, o seu jeito de conduzir e fazer as coisas, e cada povo, ele se mune de um exército, porque esse povo, essas pessoas, elas habitam em territórios, e é muito comum, principalmente na antiguidade, que as pessoas, que os outros povos tentassem tomar o seu território, tentassem destituir você das suas terras, dos seus bens, da sua família. E como que eles faziam isso? Eles usavam exércitos, ok? Dentro de um povo existe um grupo de pessoas que formam um exército, e o exército ele tem por objetivo defender território, como eu disse, como também avançar e conquistar territórios. Você não faz isso com pessoas comuns, trabalhadores, domésticas. Você tem soldados que vão para a guerra, lutam para conquistar territórios. É necessário lutar muitas das vezes. Só que tem uma coisa que é um padrão quando o assunto é exército. Os soldados de um determinado exército, eles são unidos, certo? Não faz sentido você sair para a guerra com um grupo de pessoas e do nada os próprios companheiros começarem a atirar uns nos outros. Faz sentido? O mesmo exército, com o povo se atirando e matando eles mesmos? Não faz sentido. Nenhum exército faz isso. Tem um exército apenas que age dessa forma. E por incrível que pareça, é o exército de Deus. Os próprios soldados desse exército matam uns aos outros. Você posta um vídeo na internet de um agir do Espírito Santo. Quem viu aquele vídeo que a gente postou pela exousia, da unção da alegria? Ok. Eu penso assim, quando você não entende algo, você não comenta sobre aquilo, porque você não tem autoridade, certo? Se você não sabe o que está acontecendo, é melhor ficar em silêncio do que falar e correr o risco de pecar contra o Espírito Santo. Certa vez Jesus disse que existe um pecado que é imperdoável. Quem já ouviu falar? O pecado imperdoável, que é o que? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz que esse pecado é imperdoável, blasfemar contra o Espírito Santo. Muitas pessoas, muitos jovens me perguntam: pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Eu vou dizer a você, blasfemar contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo algo que ele fez, algo que o Espírito Santo fez. Quando você atribui ao diabo algo que Jesus fez, você está blasfemando contra o Espírito Santo, e isso é muito perigoso. Então aí a gente tem o vídeo, e eu não estou falando isso aqui para me defender do vídeo, até porque se eu achasse ruim eu teria mandado tirar, e está lá porque eu gosto, é legal, mas eu usei da situação para trazer esse exemplo a vocês. Você entra no vídeo e vai ver um monte de comentário ruim. Sabe quem que está comentando aqueles comentários ruins? Os próprios cristãos de outras igrejas, conflitando contra os próprios irmãos, chamando de falsos
profetas os próprios irmãos. É igreja brigando contra a igreja, os próprios irmãos se odiando, se ferindo, e isso é terrível. Isso é terrível, enfraquece o nosso time, enfraquece. Sabe, existe uma história na Bíblia que me deixa muito pensativo. Lá em Gênesis 11, vamos ler juntos? Gênesis 11, glória a Deus. A partir do versículo 1. Sabe, eu não ia falar, mas eu vou falar isso agora. Tem muitos cristãos que aposentam o diabo, sabia? Aposentam o diabo. Não, diabo, aqui você não precisa trabalhar não, porque eu faço. Em suma, o que é que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Aí tem cristãos que se relacionam com outros cristãos e eles matam esses irmãos na fé. Você tem que tomar muito cuidado, porque não é porque está na igreja que você pode confiar. Tem gente que quer matar a sua fé. Tem gente que, se você compartilhar dos seus sonhos, essa pessoa vai jogar um balde de água fria em você. Às vezes você tem um projeto para o reino de Deus, algo que você planejou, e deixa eu te falar uma coisa: quando você for sonhar ou planejar, não perca o seu tempo planejando, arquitetando algo pequeno. Não perca o seu tempo, já que você vai fazer, planeje grande, sonhe grande, foque lá no alto, porque o Deus que você serve é grande, é um Deus de excelência. Pedes e não recebes porque pedes mal. Deus não sabe da coisa ruim. Deus não te entregou aquele varão porque ele é ruim, não te merece, mulher, você é uma princesa. Deus está guardando o seu coração. Amém? É para alguém. Quando eu solto essas, é porque é para alguém. Guarda o teu coração, que o Senhor tem o melhor para ti. Então, quando você for planejar alguma coisa, foque grande, planeje alto. Só que tem pessoas que não vão suportar, porque ao invés de ajudar você a alcançar esse sonho, elas vão fazer como os irmãos de José, pisar em você, te jogar na cisterna. Crente não é o diabo, é o crente, fazendo o papel do diabo, de matar sonhos, matar vidas na fé. O diabo rouba, tem cristão que rouba. No literal, tem que levar umas palmadas na mão para ver se se ajeita. Mão leve. Quando a Bíblia fala, a Bíblia não, né? Olha, heresias do pastor. Tem um termo, uma expressão muito usada, que diz que nós temos que ter as mãos leves, mas não é nesse sentido, tá? É no sentido de você não ser apegado a bens. Deixa aí. Se você tem um carro e o Senhor te pede o carro, deixa aí. Aquele celular que você tanto ama, o Senhor te pediu, deixa aí. Amém? Cadê a tal? Conta o testemunho do teu celular aqui rapidinho, tal. Vem correndo, vem correndo. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da tal. Conta resumidamente esse testemunho aí. Não estava nada combinado aí, gente. Shalom, pessoal. Então, teve um seminário financeiro, né, do apóstolo, e o Espírito Santo, ele me desafiou. Ele falou assim: oferta seu celular. Porque até então o apóstolo estava falando sobre a maior oferta que a gente já fez para Deus, até onde Deus já permitiu, onde a gente já foi por Deus, né? E ali o Espírito Santo me tocou e falou: oferta seu celular. Porque até então eu já tinha pedido até para desfazer trabalho para mim. Então eu paguei R$2.000 para desfazer um trabalho na minha vida. Acredita, pastor? Quando eu não era de Jesus, gente, não me olhe assim.
aí eu ofertei meu celular e, consequentemente, assim, eu pedi, falei assim, Deus, agora eu quero ofertar mais. Eu quero fazer essa oferta, mas eu quero aumentar o valor da minha oferta. E aí, consequentemente, o pessoal começou no meu redor falar assim, não, tal, você vai ganhar um celular top e tal, vai ser bem melhor e tal. E aí passou uma semana e eu sem celular. Qual celular que você ofertou? Eu ofertei um iPhone XS. E aí eu ofertei. Aí uma semana depois, o apóstolo me chama e ele fala, filha, eu quero ofertar na tua vida novamente. Aí nessa hora, gente, o inimigo já começa, ai, Deus não escutou, não recebeu tua oferta, tu viu só? O celular que você ofertou, uma semana depois o apóstolo te devolveu. Ele me devolveu. E na hora, quando ele me chamou na sala, ele falou assim, parece até aquela história de Isaac, né? Aí eu nem ouvi, né? Porque o inimigo já estava ali martelando na minha cabeça. E, enfim, e aí eu chorando assim no devocional, falei, Deus, eu não entendo por que voltou para mim, mas eu confio em Ti, né? Eu confio no que o Senhor está fazendo. Aí no outro dia me veio assim um ecoar assim na minha mente, Isaac. Aí eu olhei assim e falei, uai, Deus, Deus falou alguma coisa comigo. E aí uma outra pessoa foi usada no outro dia para confirmar a palavra sobre Isaac. Foi quando Abraão foi sacrificar Isaac, né? E Deus pediu o filho dele, Deus pediu a promessa que ele tanto queria. E ali, quando Abraão foi sacrificar Isaac, todo mundo já conhece a história, Deus falou, não sacrifica. Então, eu peguei aquilo para mim. Mas até no dia, eu cheguei e falei, pastora Isa, eu não estou sentindo, eu sinto que isso é uma semente. Mas eu falei, como que eu vou ofertar a minha semente de novo? Não dá para você ofertar a sua oferta. E aí, beleza, o tempo passou. Foi mais ou menos uma semana que passou. E numa viagem, eu estava com uma amiga da Exousia, e de novo o Espírito Santo falou, oferta seu celular na vida dessa pessoa. E eu falei, tá bom. E aí, gente, na mesma semana, vou pegar. Não está aqui comigo. Chegou um casal daqui da família do reino e ofertou um iPhone 14 Pro Max na minha vida. E é uma semente. Não coma a sua semente. Deus dá semente ao que semeia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda a Jesus, porque Ele é lindo. Isso é ser mão leve. Amém? Nesse sentido. Deixou ir. Mas porque ela deixou ir, Deus deu algo melhor. Tem um desenho, principalmente no Facebook. O Facebook é campeão nessas coisinhas, enfim. Que tem a imagem de Jesus com um baita de um ursão nas costas. Sabe aqueles ursos de pelúcia? Mas um bitelão de um ursão. E a menina tá na frente de Jesus com um ursinho todo velho, vai caindo aos pedaços. Pequenininho, nada a ver comparado ao urso que Jesus está ali prestes a entregar. Mas aí ela fica se apegando naquele ursinho pequeno e ela não solta. Para Deus colocar o novo dele na sua vida, você precisa abrir mão do velho que está com você. Abra mão do velho e você vai experimentar do novo de Deus. E sempre o novo de Deus vai superar aquilo que você já tinha. Porque na dinâmica de Deus você caminha de glória em glória. Não tem regresso. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Muitos cristãos fazem papel do diabo. Roubam sonhos. Roubam a fé. Eu já vi, gente. Eu já vi com os meus olhos. Pessoas que eram fervorosas começaram a andar com pessoas erradas dentro da igreja. Esse que é o problema. Não é que se desviou e foi para o mundo. Na igreja, começou a frequentar certas casas, certos lares, certas conversas, esfriou na fé, saiu falando mal do pastor, porque se deixou ser influenciado por um crente diabo. Quem faz o curso de lealdade comigo sabe que existem crentes que são como um diabo.
destroem, literalmente, destroem vidas, arrebentam pessoas, arrebentam famílias, e você vai ver, não é uma pessoa do mundo, é alguém que está dentro da igreja, dividindo, fazendo bagunça. Vamos ler Gênesis 11, vamos lá, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Olha só esse detalhe, mesma língua e mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha só, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Está entendendo o que aconteceu aqui? Poucas vezes você vai ver um episódio na Bíblia onde o próprio Deus desce na terra para ver algo que está acontecendo. Pouquíssimas vezes você vai ver isso na Bíblia. E aqui está dizendo no verso 5 que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eu vou falar para você, esse povo, eles estavam agindo totalmente contrário àquilo que era saudável na ótica de Deus. Por quê? Eles estavam agindo em desobediência. Quando eles se propuseram construir essa torre, que nós conhecemos hoje como Torre de Babel, a intenção, a motivação por detrás dessa construção era diabólica, era horrível. Por quê? Quando Deus forma o homem, Deus dá uma tarefa, Deus dá uma missão para o homem: frutificai, enchei a terra, né? Se multipliquem, populem a terra. Era a missão de Deus para o homem. Quando Deus falou para o homem popular a terra, isso não era opcional, era uma ordem. Amém, queridos? Uma ordem para popular, se espalhar sobre a terra. Deus queria que fosse dessa forma. Além do mais, lá em Gênesis 9, você vai ver que Deus promete nunca mais destruir a terra com água. Depois do dilúvio, Deus ele faz uma aliança com Noé. E Deus promete que nunca mais destruiria a terra com água. Então veja bem, nós temos aqui duas situações que partiram de Deus. E tudo aquilo que parte de Deus deve ser obedecido por nós, correto? Então Deus tinha dado a ordem de se multiplicarem, se espalharem. E também Deus havia prometido que jamais voltaria a destruir a terra com água. Então se Deus fala, a gente confia. Se Deus fala, a gente respeita e se submete. Agora, esses homens estavam ali totalmente contrários àquilo que Deus havia dito. Porque Deus havia dito para eles se espalharem, e eles estavam todos aglomerados, juntos. Deus falou: se espalhem, multipliquem na terra. E eles estavam juntos, não se espalharam. Então, primeiro ato, desobediência, ok? Já está anotado na listinha deles, desobediência. E além disso, a motivação que levou eles a construírem essa torre é porque eles acreditavam que voltaria a chover na terra naquela mesma proporção do dilúvio, e eles não queriam morrer com as águas, eles não queriam ser inundados. Então a intenção de construir uma torre alta era para que, se caso voltasse uma inundação naquela proporção, eles estariam salvos, eles estariam abrigados na torre.
eles mais uma vez pecaram por não crer na palavra de Deus, porque Deus disse que não mandaria chuva. Se Deus falou que não vai mandar chuva para destruir, a chuva não vai destruir. Mas eles não acreditaram na palavra de Deus e quiseram agir por conta própria. Só que a Bíblia vai dizer no começo do texto que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, havia unidade no povo. O povo falava o mesmo idioma, eles pensavam da mesma forma, porque está dizendo mesma língua e de uma mesma fala. Isso nos traz uma ideia de que eles tinham um mesmo propósito, e era edificar essa torre, fazer uma cidade forte. E essa unidade deles fez com que essa construção começasse, e chamou a atenção do Deus Todo-Poderoso, a ponto de Deus descer na terra e ver o que estava acontecendo. Eles estavam construindo aquela torre, e aí Deus falou assim: infelizmente agora, por conta da unidade desse povo, não há nada que eles não consigam fazer. Está escrito, olha aqui, verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Essa foi a constatação que Deus fez. Eis que o povo é um, ou seja, eles eram unidos, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Olha esse detalhe: e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, Deus estava dizendo, por conta da unidade desse povo, tudo aquilo que eles decidirem fazer, vai dar certo, vai acontecer, porque eles são unidos. Deus falou. Aí Deus quis frustrar o projeto deles. Deus quis acabar com a festa. O que ele faz? Divide. Dividiu. Qual foi a consequência dessa divisão? A construção parou. Porque quando se tem uma visão, se tem um projeto, mas existe divisão, não tem como crescer. É por isso que Deus manda trazer essa palavra nessa noite, porque Ele quer os seus filhos unidos. Os seus filhos unidos com uma mesma língua, uma mesma fala, um mesmo propósito. Deus falou que aqueles homens em pecado, tudo aquilo que eles desejassem fazer, eles conseguiriam. Aí eu te pergunto, se um bando de pessoas em desobediência conseguiriam tudo aquilo que quisessem por conta da unidade, imagina se nós, que somos filhos de Deus, que somos representantes de Cristo na terra, se nós estivermos unidos, o que é que nós poderemos fazer para o Senhor? Você está entendendo o que eu estou te falando? Se um povo em desobediência consegue fazer grandes coisas, imagina o povo de Deus, o que é capaz de fazer nessa terra. Mas só é possível se estivermos unidos. Jesus certa vez ele disse assim, ó: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se orares bonito, expulsares demônios e orares para que pernas cresçam. Nisso o mundo vai olhar e vai saber que vocês são meus discípulos. Está escrito isso? O mundo não reconhece que você é um discípulo. O mundo não te enxerga como igreja só porque você ora bem, só porque você prega bem, só porque você ora por milagres. A Bíblia diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não tem como viver um evangelho se você odeia o seu irmão. Não tem como ser um discípulo de Cristo se você não ama o seu próximo. Voltei. Ah não, eu amo Jesus. Jesus em tua presença. Jesus. Eu amo Jesus. Agora o irmão do meu lado aqui, que se estoura, que se exploda. O diabo, ele
ele usa muito essa arma de levar irmãos a se odiarem, a não se amarem, a falarem mal dos outros. Coisa feia falar da vida alheia. Coisa feia. Demônio. Provérbios 6 vai dizer que tem uma lista com 7 itens, e que as primeiras 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª Ele abomina. Aí entre as 6 coisas vai dizer lá, a língua mentirosa, vai dizer os olhos altivos, vai dizer do assassino, está nessa lista. Mas a 7ª coisa que Deus abomina é aquele que semeia discórdia entre irmãos. É pior. Divide, fere a igreja de Cristo. Então, que nessa noite o seu coração se converta em um coração de unidade, em um coração de amor, um coração que ama os seus irmãos, um coração que defende a sua família. Você é filho dessa casa. Os irmãos que estão aqui sentados ao seu redor, eles são seus irmãos, são da família também. Então defenda os seus irmãos, proteja os seus irmãos, porque isso vai garantir a integridade da igreja, a unidade da igreja, e é na unidade que Deus se manifesta. É na unidade que Deus manifesta a sua presença. Deus não habita no meio de discórdia, de falsidade, de brigas. Esse é um ambiente que não suporta a glória de Deus. Agora, quando tem um ambiente de aliança, um ambiente de amor, de fidelidade, de união, então Deus vem com a sua presença e Ele pousa entre nós. A presença, ela é representada pela pomba. Você vê que essa ave, ela não pousa em qualquer lugar. Ela precisa de um lugar seguro. Um lugar seguro. Tem muita gente achando que Deus é corvo, que Deus desce no meio da matança, que Deus desce no meio da carniça. Aonde tem carne, Deus não desce. Onde tem cheiro de carne, lá é carne, o povo carnudo. É capita. A presença de Deus não vem de qualquer jeito. Não vem. A gente está falando da presença de Deus. A gente não está falando da presença do presidente. Eu nem quero esse aí também, nem venha. Não, eu falo. Falo. Ainda que fosse o Neymar, quem é o Neymar? Comparado a Deus? Mas tem gente que dá mais prioridade à presença do Neymar do que à presença de Deus. Perdão qualquer coisa, gente, que eu estou muito tempo parado, a pastora Isa já mandou segurar aqui. Não traz, deixa quieto. Vamos ficar só na água. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Ok? A Bíblia é a maior libertação do crente. Então Deus gosta de unidade. Ok? Você vai ver o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos no capítulo 3. A partir do versículo 22, olha só que interessante. Aqui os escribas, os religiosos da época estavam acusando Jesus de que ele era respaldado pelo diabo, insinuando que tudo aquilo que Jesus fazia é porque ele operava na força do diabo. E aí Jesus, vai dizer o seguinte, verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Aí Jesus disse, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Então aqui Jesus está dizendo que nem o diabo usa divisão contra ele mesmo, porque ele sabe o quão ruim é. O próprio diabo sabe as consequências de uma casa dividida. A Bíblia diz que essa casa dividida, ela não pode ficar de pé. E a gente que se preocupa em trazer uma palavra, a gente sempre recorre aos textos originais para saber e entender tudo aquilo que a Bíblia está dizendo e saber se não tem nenhuma má interpretação. E aí eu fui ver, no grego, não pode ficar de pé. O sentido disso no grego é exatamente isso que nós lemos no português. Não pode ficar de pé, a casa cai, é destruído. Então o próprio diabo não usa isso contra ele, mas ele usa contra a igreja. Por quê? Ele sabe que divide, ele sabe que destrói, e uma vez que não tem unidade, a visão não avança, a construção não expande, porque estão espalhados. Então Deus quer converter o seu coração ao coração do seu irmão nessa noite. Deus quer converter o seu coração ao coração daquele que está próximo de você, para você amar e cuidar desse irmão também. Você vai ver, cara, pastora, eu vou hoje um pouquinho mais só, porque há muito tempo que eu estou parado. Só um pouquinho. Vocês ficam de olho que é 9h14, 9h30 passa um demônio nas igrejas. Se você vê, quem conhece o demônio das 9h30? Começa a entortar assim, você já fica ligado. Pastor, tem um demônio pegando o irmão aqui, ó. Nós rezamos. Mas vamos lá, eu não quero demorar, mas eu preciso que você entenda essa palavra. Amém, queridos? Amém? Olha só. A Bíblia vai dizer do primeiro Adão. Ok? Aquele lá do jardim plantado no Éden, que conheceu Eva, tiveram Abel, Caim. Esse é o primeiro Adão. E a Bíblia também vai falar do último Adão. Não é segundo Adão, porque se você fala segundo, você sugere que pode existir um terceiro. É o último Adão. O primeiro Adão, ele estava lá sozinho, e Deus falou: poxa, não é bom que o homem fique sozinho, eu vou fazer uma ajuda idônea para estar com esse Adão aí. E aí você já conhece a história, né? Gênesis 2, o Adão entra num sono profundo, em uma de suas costelas Deus toma ali a Eva, e então quando ele acorda tem uma ajuda idônea do lado dele. O que é uma ajuda idônea? É uma pessoa que vai estar ali para somar, para caminhar junto, para cumprir as tarefas, para ser parceiro. Então Deus não estava dando somente uma companhia para Adão, Deus estava dando uma ajuda, alguém que seria um auxílio, um suporte para ele. Então o primeiro Adão teve uma ajuda idônea, e foi algo muito relevante na história desse primeiro Adão, não foi? Amém. É isso aí. Foi muito relevante a ajuda idônea dele, Eva. Isso é para exousia, eu não vou entrar nesse assunto. Inclusive, para quem nos visita por primeira vez, ou para quem ainda não sabe, nós temos a Exousia School presencial, que é uma escola bíblica ministerial, ok? Que tem como proposta formar você para o ministério. E lá a gente compartilha de alguns segredos da palavra de Deus, que são coisas que não se falam em altar, que são coisas para discípulos, coisas mais íntimas. Eu quero dar uma pinceladinha. O último Adão, Jesus, ele foi muito semelhante ao primeiro Adão. Por isso que ele é chamado de último Adão, porque o primeiro Adão foi muito relevante. Você vê que não é o primeiro Jesus e o segundo Jesus, é o primeiro Adão e o último Adão, que Adão foi relevante. Então tudo aquilo que Adão viveu, se você analisar a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus viveu muito semelhante
ao primeiro Adão. E não podia ficar de fora. Se o primeiro Adão teve uma ajuda idônea, obviamente o último também precisava de uma ajuda idônea, uma auxiliadora. E eu não estou sugerindo aqui que ele teve um relacionamento, não, isso não é físico, é espiritual, e você vai entender. Existe um momento em que o Senhor Jesus Cristo, Ele está, o Senhor Jesus Cristo, Ele está sendo crucificado. E naquele momento da crucificação, Ele é ferido no lado. Onde que Adão foi ferido, o primeiro Adão, para gerar dali a sua ajuda idônea? Costela. Jesus, o último Adão, quando ele foi ferido, foi aonde? Teologicamente, nesse exato momento, a grande maioria concorda que nessa hora, com essa ação de ser ferido no lado, acontece algo que marca a história da humanidade. Quando Jesus é ferido, a Bíblia vai dizer que 2 elementos saem de dentro dele: sangue e água. Tanto o sangue quanto a água representam o quê? Vida. Então, assim como o primeiro Adão foi ferido do lado e surgiu para ele uma ajuda idônea, Eva, quando Jesus foi ferido do seu lado e sai ali de dentro dele água e sangue, ou seja, a vida da igreja na terra estava sendo gerada. A vida da igreja estava passando a existir. E a igreja na terra é a ajuda idônea de Cristo, o último Adão. Porque quem se movimenta e manifesta os céus na terra não é Jesus Cristo. Ou Ele está aqui nessa noite em carne, materializado? Ele está? Não está. Por isso que Ele ensinou a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino aqui na terra, e faz a tua vontade, aqui na terra, do mesmo modo que é nos céus. Ele ensina essa oração para os discípulos. Esses discípulos não estavam no céu, esses discípulos estavam na terra, porque Ele estava ensinando os discípulos a importância de viver de um modo a trazer a realidade nos céus na terra. Então Jesus, Ele já não está mais entre nós de forma física. Obviamente a presença dEle nos respalda, e tudo aquilo que fazemos é no nome de Jesus, respaldados por Jesus. Mas Ele não está aqui para fazer, Ele conta com você. Então você é a ajuda dEle aqui na terra. Se Ele quer alcançar nações, não é Ele que vai descer e caminhar pelas nações, é você que Ele vai usar, são os seus pés que Ele vai usar, são as suas mãos que Ele vai usar, é a sua vida que Ele vai usar, porque você é a igreja e Ele conta com a sua ajuda. Ele conta com você. Aplauda Jesus, isso é lindo. Jesus continua agindo, mas é através da igreja, que é a ajuda idônea dEle na terra. A igreja se movimenta, e quando a igreja se movimenta, o reino se movimenta. É isso, Rivaldo, quando você vai a um lugar, não é só o Rivaldo que está indo, é o reino de Deus que está chegando, porque você é a igreja, e quando você avança, você leva o reino de Deus. O avanço da igreja na terra é o avanço do reino de Deus na terra. Só que veja bem, a igreja é a ajuda idônea de Cristo. Você sabe o que configura a igreja? Não é você sozinho em casa. Não é você sozinho achando, eu sou igreja sozinho, não preciso de irmãos, não preciso de igreja, não preciso de pastor. Igreja é isso aqui, ó. Pessoas reunidas. Corpo de Cristo é isso aqui, ó. Pessoas reunidas, juntos em um mesmo lugar, em comunhão. Quando você está dentro do corpo de Cristo, então aí você passa a ser usado por Ele. Ninguém é usado por Deus de forma independente, Deus nem quer isso. Deus nem quer contar com você se você é independente. Deus não conta com você, sinto muito. Deus conta com aqueles que fazem parte de uma família, aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Amém, queridos? E essa igreja
ela é poderosa na terra. Faz esse contraste. Se aquele povo lá de Gênesis 11, Deus disse que eles poderiam fazer grandes coisas e eles eram pecadores rebeldes, imagina você como igreja do Senhor. Eu não sei se eu consigo transferir o que eu estou pensando, eu não sei se eu consigo transferir o meu entendimento acerca disso, mas eu não consigo ouvir uma palavra como essa, ter esse entendimento, essa compreensão, e achar que eu tenho que viver uma vida medíocre aqui na terra. Não consigo. Porque se eu represento o reino de Deus não é falido. Venha o teu reino, da mesma forma que é nos céus, manifesta ele aqui na terra, manifesta a tua vontade. No céu só tem coisa boa, querido. No céu tem saúde, prosperidade, felicidade, tem unidade, fidelidade, tem aliança. Eu não consigo imaginar que como igreja, como representante de Deus aqui na terra, Ele quer que vivamos uma vida escassa. Meu Deus, olha só, olha, Salmo 108, 13. A banda já pode subir, por gentileza. Salmo 108, 13. Salmo 108, 13. Não leia de qualquer jeito isso aqui, pelo amor de Deus. No 3 a gente vai ler junto com voz de trombeta, né? 1, 2, 3. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Não. Se eu for acreditar na sua fala, não. Vamos alçar a nossa voz. E vamos. Palavras são documentos. Vamos registrar isso no mundo espiritual, que você vai fazer proezas em Deus. Vamos fazer bonito. Amém? No 3. 1, 2, 3. Em Deus faremos. De novo. Em Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Em Deus faremos proezas. Está no plural, porque está falando da igreja. Não está falando em Deus farei proeza, não. A igreja fará proeza. O povo de Deus reunido fará proeza. Deus não deixou a sua igreja na terra para viver uma vida medíocre. Deus deixou a sua igreja aqui para trazer a realidade dos céus na terra. Tanto é que a oração não foi me leva para o céu, Senhor. Foi traga o céu na terra. Deus te ama tanto que Ele não dá leitinho para você. Ele te dá costela fogo de chão. Aquela gordurinha boa. Ai, é leve. Faremos proeza. Mas não é eu, é a igreja. É eu com os meus irmãos. É eu unido com os meus irmãos. A nossa unidade nos dá acesso para que vivamos o sobrenatural de Deus aqui na terra. Unidade, amém, irmãos? Você vai ver o Antigo Testamento, quando Deus não habitava no homem, Deus habitava em uma caixa de madeira revestida de ouro. Como que essa arca era chamada? Arca da Aliança. Arca da Aliança. E onde Deus se manifestava? Na Arca da Aliança. Aliança fala de fidelidade. Essa aliança não está no meu dedo por um acaso, não. Eu tenho um compromisso com essa mulher aqui, ó. Glória a Deus por isso. Eu estou compromissado, eu tenho exigências que eu preciso atender para com ela. Só que existem benefícios de ter aliança. Ok? Tem coisas que Deus só libera, só acontece na aliança. Tem gente querendo acessar fora da aliança.
A aliança vai sempre trazer essa ideia de fidelidade. Se for para ter aliança e ser infiel, vai criar vergonha na cara, não faça aliança. Vai viver independente, vai viver sua vida louca. Mas a partir do momento que você quer fazer uma aliança, seja fiel. E não é diferente com Deus. Você faz aliança com Deus, Deus espera a fidelidade. Sua para com Ele e sua para com os seus irmãos, para que você gere o ambiente apropriado para que Ele se manifeste, ou seja, unidade, comunhão. O Salmo diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A Bíblia diz que nesse lugar de comunhão, Deus derrama da sua vida e da sua bênção. Quer ser abençoado? Quer a vida de Deus? Quem quer? Viva em comunhão. Se coloque de pé. Aleluia. Nós vamos fazer um ato profético. Esse ato profético, o que é o profético? O profético é uma ação que você toma aqui na terra, no natural, e essa ação ela vai para o mundo espiritual. Você tem uma ação aqui e essa ação ela vai em direção ao mundo espiritual. E no mundo espiritual ela é recebida e ela volta para o mundo natural. Aquilo que você fez no profético, ele vai retornar para você e vai se tornar realidade. Porque quando ele vai no espiritual, ele recebe o respaldo de Deus, ele volta e se manifesta. Por isso que a Bíblia manda profetizar, porque profetizar é isso, é você falar no natural, essa fala vai para o espiritual, Deus respalda ela e ela volta para o físico. Que acontece? Nós vamos agora fazer um ato profético. Eu gostaria que vocês fechassem os corredores, que pegassem nas mãos uns dos outros. Vamos fazer isso pela fé. Segure, não fique sem segurar a mão de um irmão. Segure a mão do seu irmão. Segure a mão do seu irmão. Gênesis 11 fala que o povo era rebelde, mas eles podiam fazer grandes coisas por causa da união. Eu quero profetizar a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Pai, em nome de Jesus, assim como os teus filhos estão agora unidos, estão aqui, Pai, com as mãos dadas, que isso se torne realidade na vida deles, que eles possam viver essa união, que eles possam viver esse amor, essa fidelidade, essa lealdade uns para com os outros. Pai, que haja amor no coração deles, que os corações se convertam agora uns aos outros, que os corações sejam convertidos, para que sejamos unidos, para que sejamos de fato a tua igreja atuante e operante aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que nós estamos em uma igreja apostólica. Nós temos aqui um pai espiritual, nosso apóstolo. Existe um manto apostólico sobre essa igreja, e eu quero orar, Pai, desatar, liberar esse manto apostólico sobre os teus filhos. O caráter apostólico, a dinâmica apostólica. Um apóstolo é aquele que é enviado para manifestar o reino, para desbravar, para fazer grandes coisas. Eu declaro que assim como um apóstolo, você vai agir dessa forma, você vai conquistar territórios, você vai manifestar o reino, porque você está debaixo de paternidade, você está debaixo do manto apostólico. Então eu declaro em nome de Jesus, que você vai fluir com curas, com milagres, com prodígios. Eu declaro que você vai fluir com palavras de revelação, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus sendo desatado e liberado sobre a igreja do Senhor. Você vai representar os céus aqui na terra. Quando você chegar em um lugar, não vai ser você chegando, vai ser o reino de Deus chegando, vai ser o reino de Deus se manifestando através da sua vida, através dos seus pés, através das suas mãos, através do seu coração, através da sua boca. Você é a igreja, você representa Jesus na terra, você é a igreja,
e você é a ajuda idônea de Cristo aqui na terra. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Quem recebe essa palavra, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Escute, ainda de pé. Nós profetizamos a unidade. Vamos viver a unidade. Entenda isso, por favor. A nossa unidade nos dá força, nos leva a fazer proezas. Esteja unido, esteja inserido. Amém? Esteja inserido, esteja no corpo. Nós oramos aqui. Entenda, essa igreja é uma igreja apostólica. Não é só o título, tem um peso espiritual. Você pode fluir debaixo desse manto apostólico. Nós profetizamos aqui. Não se veja como um qualquer. Você é a igreja. Deus se move através de você. Então é você que Ele vai usar. Entenda isso. E se sinta honrado por isso. Desbrave, conquiste. Flua no manto apostólico. Amém? Nós já temos visto as crianças da nossa igreja estão fluindo nos milagres, nos sinais. Nós temos testemunhos de pessoas que estão alcançando territórios, porque estão fluindo debaixo do manto que está sobre essa terra. Flua, 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 em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Guarda no seu coração. Você é a igreja. Você é relevante. Amém? Podem se assentar.